Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho com as profecias. Quando ele disse, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade que nós sempre falamos, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quem escreveu isso foi João, capítulo 16, do versículo 12 a 13. Nós vamos ver que vários textos do Evangelho de Jesus, como esses, registrado por João, eles apresentam um acentuado sentido profético. O sermão profético de Jesus, que é muito importante nós entendermos. E essas profecias assemelham-se a um homem situado no cume de uma montanha e que observa lá de cima a paisagem que se desdobra à sua volta, até onde os seus olhos podem alcançar. Ele vê inclusive um viajante que percorre o caminho localizado abaixo sobre os seus pés. Então se inscreva aqui, dê o seu like e vamos lá. As previsões e avisos proféticos, eles são comuns no Evangelho de Jesus. Nós precisamos botar isso na nossa cabeça. Significa dizer que o Mestre, ele lançou ao futuro o entendimento espiritual e definitivo de sua mensagem. Esta predição não há contestar. É uma das mais importantes do ponto de vista religioso, porquanto comprova, sem a possibilidade de uma menor esforço, que Jesus ele não disse tudo o que tinha a dizer, pela razão que não o teriam compreendido, nem mesmo seus apóstolos. Por quê? Visto que eles é que o Mestre se dirigia. Se lhes houvesse dado instruções secretas, os evangelhos que nós temos hoje, eles fariam referência a tais instruções. Ora, desde que ele não disse tudo aos seus apóstolos e aos sucessores destes, não teriam podido saber mais do que eles, com relação ao que foi dito. E, possivelmente, teriam se enganado quanto aos sentidos das palavras de Jesus, ou dado uma interpretação falsa aos seus pensamentos, muitas vezes velado sobre a forma parabólica. E emergem dos dois textos de João, além do sentido premonitório, outros elementos importantes para nós. Eu vou falar em espírita, mas para todos que leem o Evangelho, os quais nos fazem acreditar ser a doutrina espírita o grande consolador anunciado por Jesus. Porque a doutrina espírita ela realiza todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Ela não é uma doutrina individual e não é nem de concepção humana. Ninguém pode dizer que ele foi seu criador. Ela é fruto do ensino coletivo dos Espíritos. Ensino a esse que preside o Espírito de verdade, ou seja, Jesus. Nada suprime do Evangelho. Antes, pelo contrário, o completa e elucida. Nós, espíritos, estudamos o Evangelho com auxílio das novas leis que revela
essas leis em que a ciência já descobriu, faz-se compreender o que era que não se podia atingir, e se admite a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Nós tivemos precursores e profetas que pressentiram a sua vinda. Pela sua força moralizadora, ele prepara esse reinado do bem na terra. Mas aquele Consolador, ou seja, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E todo mundo esqueceu ou não compreendeu. Quem disse foi João, capítulo 14. A promessa do Cristo de enviar outro Consolador, ela prende-se ao fato de que a humanidade ela não estava madura à época para entender a essência e a verdade contida nos seus ensinamentos. E com o advento do Consolador, também denominado Espírito de Verdade, tem dupla finalidade: explicar e recordar os ensinamentos do Cristo, não de forma literal como aconteceu ao longo dos séculos, mas em espírito e verdade. Quando falei a expressão Espírito Santo, citado no primeiro texto de João, ele tem significado espírita específico, que nada tem a ver com a teologia de outras interpretações cristãs. Ele indica fonte sábia e inesgotável de bens espirituais, recursos que dimanam lá do alto, da fonte da vida no trabalho, justo e incansável, que se estende por todo o universo. A outra expressão, Espírito de Verdade, também foi citado, encontrada na segunda citação do evangelista João, indica que o Consolador, ele interpreta corretamente os ensinos do Cristo, conforme o entendimento espiritual. E Kardec explica isso dessa maneira: o Consolador, na sua feição de verdade. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de Verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender. Porá termo a uma luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus, cansados afinal de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias. Reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sobre a mesma bandeira, a da caridade e as coisas restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. A vinda do Consolador tem, pois, o poder de ampliar
os horizontes de entendimento humano. Porque ele favorece a busca pelos legítimos valores da libertação do espírito. E para nós, espíritas, a doutrina espírita, ela representa a consubstanciação da mensagem cristã, porque ela explica e revive os ensinamentos do Evangelho. A doutrina espírita, ela levantou o véu que encobria o entendimento das parábolas e dos demais ensinamentos de Jesus. E ela veio numa época predita, cumprir a promessa que o Cristo fez. Ela preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ela chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. A doutrina espírita, ela vem abrir os olhos e os nossos ouvidos, porquanto fala sem figuras, não tem alegorias. Ela faz ressurgir a mensagem cristã em bases claras e lúcidas. E inclusive orientando como aplicá-la no dia a dia, sem a utilização de simbolismos ou de metáforas. Ela é considerada o Consolador prometido. Por quê? Porque a sua mensagem, sendo de fácil entendimento, ela está destinada a todas as pessoas, sem exceção, todas as religiões, e ao mesmo tempo ela consola, agasalha, auxilia, esclarece as pessoas que passam por aflições ou que buscam esclarecimento espiritual. Isso nós vimos todos os dias, nós que somos espíritas. Ela mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e porquê da destinação da Terra, onde o homem vem aqui para expiar o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos que nós passamos, apontando-nos como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração, que garante a felicidade nas existências futuras. Não podemos ficar parados. O que nós fizemos no passado, vamos melhorar. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Assim, a doutrina espírita, ela realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde ele vai e por que ele está na Terra. Ela traz os verdadeiros princípios da lei de Deus, não muda nada. Jesus dizia: eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. E consola pela fé e pela esperança. As orientações espirituais ensinam que a pessoa que erra não deve ser julgada, mas amparada. Ela precisa receber o conforto necessário para saber superar essas provações da vida. E este nome, Consolador Prometido, significativo e sem ambiguidade, encerra toda uma revelação. Assim ele previa que os homens teriam necessidade de consolações, como ele mesmo falava. Só nós não compreendíamos. O que implica a insuficiência daqueles que achariam na crença que iam fundar.
Talvez nunca o Cristo fosse tão claro, tão explícito, como nessas últimas palavras, as quais poucas pessoas deram atenção. Bastante provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. E no final do versículo 26, consta a seguinte anotação do apóstolo: que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, enviará em meu nome, vos enviará, ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso está em João capítulo 14, vão lá para ler. E este registro faz referência quanto à chegada do Consolador, mas não explica a época certa, pois esse tal acontecimento dependeria do grau de maturidade espiritual existente na humanidade terrestre. E assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também a doutrina espírita diz que não vem destruir a lei cristã. Por isso nós lemos o Evangelho, estudamos, mas dar-lhes execução. A doutrina espírita nada ensina em contrário ao que o Cristo ensinou, mas apenas desenvolve, ela completa, ela explica em termos claros para todo mundo o que foi dito apenas sob forma alegórica. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.